Galera, agora a gente vai começar de fato a mensagem. Quero agradecer vocês, voluntários, por estarem aqui. Tá? Eu sei que vocês precisam voltar a servir. Sinto muito por vocês, que nós vamos pregar até umas horas. Entendeu? Então vocês podem ficar à vontade. Tá? Coloca para mim a capa, por favor, da minha mensagem. Eu queria pedir a gentileza de todos vocês que vão estar aqui, que vocês pudessem preparar o coração de vocês para vocês receberem essa mensagem da melhor forma possível. Nossa ideia aqui não é te dar uma aula. Isso aí você tem de segunda a sexta na sua escola. Amém ou não amém? Você vai aprender isso depois na faculdade, quando você for lá enviado para Oxford, quando você for lá enviado para Harvard, quando você for lá enviado para qualquer faculdade do mundo. Nós queremos aqui provocar em você sim um conhecimento, que não tem como deixar de ser uma parte de uma aula, mas também provocar a mensagem do Evangelho, uma pregação e um sermão para o seu coração. Você está comigo? Diz um amém. Glória a Deus. Olha que interessante então. O tema da mensagem hoje é de volta ao essencial. Você pode dizer isso comigo? Pegou ou não pegou? Sabe o que significa recap? Pergunta o quê? De volta à essência. Nós somos o recap porque nós acreditamos que você e eu precisamos retornar ao plano original. E isso é a reforma. O que significa reforma? Voltar ao original. Você está comigo? Diz um amém. A reforma não nasce de uma rebeldia. Eu já comecei a ensinar, se fosse você eu anotava. A reforma não começa de uma rebeldia do homem, não começa de uma rebeldia de um grupo. A reforma começa porque os homens, e eu vou citar alguns aqui para você, com alguém em específico que é Lutero, entende em Deus que a igreja se distanciou da igreja primitiva, da igreja segundo os apóstolos, da igreja que tinha como Cristo o centro de todas as coisas. Então, diferente do que muitas pessoas falam sobre a reforma, que é uma rebeldia, que é uma revolta desses protestantes, nós não cremos assim. Pelo contrário, nós cremos que a reforma, pelo seu próprio nome, já está dizendo, é voltar de volta, ok? Redundante, né? Voltar ao original. Nós vamos de fato trazer Cristo ao centro e devolver a Bíblia, a autoridade que ela tem, e não aos homens. Então a reforma não nasce de um coração revoltado, a reforma nasce de um coração que tem desejo por ver Cristo no centro de todas as coisas. Você está comigo? Diz um amém. Então o tema de hoje é de volta ao essencial. Veja, esse texto vai ser a base de toda a nossa construção de hoje. Vamos ler no 3 esse texto? Será que dá para colocar aqui, sair do slide, colocar no texto? Romanos capítulo 1, verso 17, eu queria que todos vocês lessem, porque Lutero foi despertado por Deus a partir desse texto. Um versículo, veja, não é um capítulo inteiro, um versículo despertou um homem a causar uma revolução, uma reforma. Até hoje, mais de 500 anos depois, nós estamos falando de um homem, porque ele recebeu um chamado através de um verso, um versículo. Pergunte, o que isso significa? Um verso que está na sua Bíblia pode mudar a história de gerações. Eu não estou falando mudar a sua história só não. Eu estou falando mudar a história de gerações, porque você lê um versículo. Foi o que aconteceu com Lutero. E eu queria que a gente lesse esse versículo aqui no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Não, peraí. É todo mundo, bora junto. Let's get it. De quem está aqui na frente e lá no fundo. Bora? 1, 2, 3. O justo viverá? Foi essa parte que Lutero recebeu algo do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho disso durante. Pode voltar para o meu slide, por favor. Agora veja que interessante. Não está passando aqui, dá para passar aí? Não está passando. Passa para o próximo, pode ir passando aí, até voltar a canetinha, por favor. No próximo slide, eu vou falando, não tem problema. No próximo slide, você vai entender que começa com um coração da igreja, ou melhor, não tinha igreja ainda, né, conforme a gente crê, protestante, mas começa a partir de alguns homens, que você vai ver que são os pré-reformadores, com a maior crise que a igreja estava vivendo naquele momento. Obrigado. Então veja, a maior crise não foi perseguição que a igreja estava vivendo. A maior crise que aquele momento a igreja estava vivendo era perder a essência. Repita comigo, perder a essência. A essência do que, Gustavo? De Atos dos Apóstolos.
a igreja primitiva, a igreja que foi fundada por Cristo, não uma igreja que foi fundada, ok, por um homem, foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Jesus disse que a sua igreja seria estabelecida sobre a rocha. Então veja, a igreja não é a ideia de um homem, a igreja é a ideia de Deus. De novo, a igreja não é a ideia de um homem, a igreja é a ideia de um Deus. Aqui você não está na ideia de um homem. Não foi um homem que falou assim, vamos colocar um prédio com paredes pretas e vamos começar a cultuar Deus. Não, foi Jesus no seu coração que teve a ideia de juntar os santos em um só lugar para poder receber vida. E esses santos recebendo vida possa sair mundo afora dispensando essa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você é igreja porque Jesus assim quis. Jesus estabeleceu a sua igreja, e através dos 12 apóstolos, ele estabeleceu o como essa igreja deve operar. O que você vai ver depois de Jesus ter declarado que sobre uma rocha, que é ele mesmo, ele iria estabelecer a sua igreja? Você vai ver Paulo fundamentando a sua igreja, você vai ver Paulo passando todas as ordens de como tem que ser essa igreja, você vai ver Paulo falando como que tem que ser a liturgia, que nada mais é que esse flow que nós vivemos aqui. Paulo vai estabelecer os profetas, vai estabelecer os apóstolos como os primeiros que lançam os fundamentos, vai estabelecer os outros ministérios, e nós vamos vendo todo o passo a passo que Cristo estabeleceu. Veja, apesar de ser um homem que está escrevendo, ele está sendo inspirado pelo próprio Deus. Você está comigo? Diz um amém. Então é essa essência que a igreja perdeu, porque agora o homem está governando. E deixa eu abrir um parênteses aqui muito claro, porque você vai precisar entender isso. Tudo que eu falar aqui, não quero que soe como uma crítica aos nossos irmãos amados católicos, porque os católicos de hoje nós amamos de paixão. Aqueles que creem em Jesus, nós cremos que nós somos um, não são várias igrejas, ok? É uma igreja só que Deus vê, independente da placa de igreja. Hoje, por exemplo, nós estávamos lá de manhã. Quem estava lá no amanhecer? Levanta a mão. Irmão, quantos católicos será que não tinha lá? Eles são irmãos junto conosco. Se crê em Jesus, irmão, são irmãos conosco. Então nós não temos problema nenhum quanto a isso. Se você mesmo é católico e está aqui, não se sinta ofendido, mas é inegável que nós temos algumas coisas para conversar. Você está comigo? Diz um amém. Então a primeira coisa é que foi roubada a essência original da igreja. Segundo, muita informação, pouca revelação. Ou seja, é muito homem falando como tem que ser e pouca revelação da Bíblia de como tem que ser. Toda vez que você está em um lugar onde tem muita opinião alheia, toda vez que você está em um lugar onde tem muita opinião de como fazer as coisas, tem pouca Bíblia. Sabe qual que é o primeiro chamado da Reino? Pergunte qual. Não é colocar coisas na igreja, é tirar coisas. Perceba que a Reino tira um monte de coisa da essência de como a igreja é. Por exemplo, a gente tirou vários símbolos. Pastor não tem uma cadeira especial. Pastor não fica toda vez de terno. Pastor não tem esses símbolos que transmitem autoridade. Quantas coisas a gente não tirou? A gente tirou o peso das pessoas de serem generosos, de ofertarem, de serem dizimistas. Porque o nosso objetivo não é colocar mais coisas, porque aqui a igreja cometeu esse erro, colocou muita informação, muita coisa. É ritual para tudo, um monte de sacramento, um monte de coisa, que o povo olhava e falava, sangue de Jesus, para onde que vai, o que faz? O povo não entendia nada. Pergunta por quê? Porque onde tem muita informação, tem pouca revelação da palavra. E aqui, irmão, nós somos poderosos através da Bíblia. Nós somos avivados através da Bíblia. Nós somos extremamente incendiados através da palavra do Senhor. Você está comigo? Diz um amém. A Lari disse que eu não ia conseguir terminar. Ai, meu Deus, não vou mesmo, estou no primeiro slide ainda. Mas vai dar certo. Terceira coisa, era muita religião e pouca transformação. Ou seja, era muito do que o homem faz e pouco do que o que Deus faz. Você está comigo? Diz um amém. O evangelho não é uma boa notícia de você para Deus. O que significa isso? Que o evangelho não é o que você pode fazer por Deus. O evangelho não é o que você pode fazer por Jesus. O evangelho é o que Ele fez por você. A boa notícia vem dele para o homem, não é do homem para Deus. Então não é você que se apresenta diante de Deus e fala, eu tenho uma boa notícia para você, Deus. Qual notícia é essa, filho? Eu vou entregar minha vida para você. É o contrário, é Ele aparecendo para você e falando, eu te escolhi. Você estava morto, agora você está vivo. Você está comigo ou não? E por último, muita aparência e pouca essência. Você vai ver alguns relatos que a gente vai colocar aqui. A igreja tinha muito poder nessa época. A igreja dominava o poder religioso, o poder religioso e o poder político. Era domínio total da igreja. Você está comigo? Diz um amém. Agora olha que interessante que eu quero te chamar a atenção aqui. Toda reforma começa quando algo essencial foi. Por isso que nós somos recap.
Como muitos adolescentes perderam sua essência, nós nascemos como uma resposta para que eles possam voltar à forma original que Deus os criou. Você não entendeu, mas eu vou dizer de novo. Você é a resposta para uma geração perdida. Você é a resposta de uma geração que não sabe quem é. Você é a resposta de uma geração que está perdida em si mesmo, perdida no mundo. Você carrega o poder do reino de Deus, para que você possa conectar essas pessoas a Cristo, a forma essencial, a forma que elas foram criadas. Você está comigo? Diz um amém. Bora. Oh meu Deus, college time não. Oh meu Deus. Aí quebra demais. Aí é loucura. Olha que interessante, gente. Primeiro ponto que eu quero abrir com você, que isso só foi a introdução, é qual que eram os problemas reais antes da reforma. Então, para que você possa entender algo, você precisa entender o contexto. Você está comigo? Diz um amém. Vamos contextualizar então a igreja medieval dessa época. Não vamos ser muito acadêmico, tá? Vamos ser bem objetivo. Qual que era o cenário atual de fato? Primeiro, a igreja dominava a Europa inteira. O que significa isso? Pergunte o quê? Todo o poder político e todo o poder religioso estava na mão do clero, ou seja, na mão de alguns padres, de alguns líderes, de alguns que carregavam o poder de falar dentro da religião e também fora da religião. Estavam na mão deles. Só tem um problema, pergunte qual? Quando tem muito poder na mão de homens que não estão curados pelo evangelho, acredite em mim, eles vão levantar impérios para eles mesmos. Você está comigo ou não está comigo? Então, qual que era o problema nesse tempo? A igreja carregava um poder unilateral. Não tinham o que falar, era eles que dominavam tudo. E pode parecer bom a princípio, mas não foi bom não, irmão. Pelo contrário, a igreja abusou desse poder. A igreja abusou porque eles tinham muitas coisas que o povo, não tinham. Perceba, a igreja dominava a Europa até mesmo nos seus bens e posses. Não tinha nada e nem ninguém mais poderoso e mais rico do que a igreja. A igreja nesse tempo era dono de cerca de 30% de todos os bens, de todos os imóveis. Irmão, você entendeu? A cada 10 imóveis que você via, 3 era da igreja, pelo menos. Tem noção do poder que isso é para a igreja? Você tem noção do poder que isso é na mão do homem? Você está conseguindo entender ou não? O problema não é o poder estar na mão da igreja, porque no final, lá no reino milenar, é o que vai acontecer. Todos aqueles que foram igreja madura, parte da igreja real de Deus, vão governar o mundo. Só tem uma diferença, pergunte qual? Que na verdade não serão eles, serão Cristo a partir deles. Será a vida de Deus nesses filhos dele. Então por isso que você precisa ser maduro, porque maturidade não é você crescer, é Cristo crescer em você. Você pegou ou não pegou? Então o problema aqui não é a igreja só ter poder. O problema é a igreja ter poder para operar segundo a sua mente e não a mente de Cristo. O problema aqui é a igreja ter poder para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Você está conseguindo entender? Diz um amém. Então o problema real aqui é que a igreja estava tendo posse e estava usando toda essa posse que tinha de forma indevida. Passa o slide para mim, por favor. Veja, segunda coisa que mostrava esse cenário avassalador da igreja. A Bíblia era inalcançável para o povo. Somente a igreja carregava o privilégio de ter a Bíblia. Você sabe que tinha algumas igrejas que a Bíblia tinha correntes. Ela ficava acorrentada dentro da igreja. E um detalhe muito poderoso, ela era em latim, só tinha essa língua. Qual que é o problema? Pergunte qual? Que nesse tempo, onde aconteceu toda a reforma protestante, aliás, daqui a pouco eu vou falar para vocês de uma viagem que a gente vai fazer lá na Suíça. O povo falava alemão. Predominava o idioma alemão. Aí eu te pergunto, como que o povo que fala alemão vai conseguir entender uma Bíblia em latim? Para começar, eles nem têm a Bíblia disponível. Aí talvez você pergunte, Gu, mas latim também não era bem conhecido nessa época? Era, só que é como o inglês hoje. O inglês é conhecido, sim ou não? Mas quem de verdade fala inglês fluente, levanta a mão. Olha aí, pessoal. Então daqui eu estou vendo 2 pessoas que poderiam falar assim, eu consigo ler a Bíblia. Você entende que o poder não era só do sentido de eu tenho a Bíblia, mas também o idioma da Bíblia? Você conseguiu pegar ou não conseguiu pegar? Mais um problema, mais um cenário para você. O povo dependia do clero. Então como que eles sabiam da Bíblia? Através do clero. Era o clero que falava, no texto tal está desse jeito. Era eles que falavam como a Bíblia era. Só tem um problema, irmão. Que eles não falavam de fato o que estava no texto. Eles falavam muitas das vezes a mente
deles no texto. Mas um problema, haviam 3 papas ao mesmo tempo. E você pode, pesquisar, o que geralmente é padrão é um papa. Tem vários padres, mas é um papa. E nesse tempo já tinha 3. Isso já mostra uma confusão interna. É a mesma coisa de aqui ter 3 pastores Eduardos, que muda o nome, mas não são, em essência, auxiliares dos outros 2. Não, são 3 que governam da mesma forma. Não tem como. Liderança assim com Deus não funciona. É sempre um homem, como diz Apocalipse, o anjo do Senhor, que carrega essa autoridade. E ele vai ter sim auxiliares debaixo dele, pessoas que vão ajudar nessa obra. Mas é sempre um que vai apontar a visão. Pergunta por quê? Porque, irmão, para pensar comigo. 3 cabeças tendo autoridade de literalmente decidir a mesma coisa. Não tem como, um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul, o outro quer ir para o leste, o outro quer ir para o oeste. Vira confusão. Então aqui já dava para ver um conflito interno na própria igreja em si. Eram 3 papas. E por último, que eu gostaria de pontuar, gente, tem muitos outros problemas, tá? Eu estou sendo muito breve, muito curto, igual eu disse, eu não quero dar uma aula de história. É só para você poder entender, ok? E por último, os líderes estavam sem acesso à palavra. Não, na verdade não era exatamente isso que eu queria dizer aqui. O que eu queria mais dizer aqui, que ficaria mais próprio, é que tinha alguns padres que eles não conseguiam ler a própria Bíblia. Veja, eles eram líderes, eles tinham cargos e ainda assim não conseguiam entender a Bíblia. Olha que loucura. Imagina você ser liderado por alguém que não tem conhecimento das Escrituras. Imagina você ser liderado por alguém que não domina as Escrituras. Irmão, ele só vai dominar de uma coisa, pergunte como? Na força do seu braço, a partir da sua natureza caída. Não tem Deus nele. Você vê que a gente não fica dando a nossa opinião aqui do palco, a gente prega a Bíblia. Até para alinhar seu coração, a gente abriu um texto lá. Falou assim, ó, meninas, façam isso, isso e isso, porque o texto diz isso. Agora você imagina você ser liderado por quem não consegue nem ler a Bíblia. Olha para o seu lado e fala assim, cuidado. Será que ele vai tomar cuidado mesmo? Mais alguns problemas, galera, que isso acarretaram, né? Problemas que isso trouxe. Indulgências, repita comigo, indulgências. O que é isso? É basicamente você comprar o perdão. Então você errou, ok? Fui lá, errei, pequei, fiz o que Deus não gosta. O que eu tenho que fazer para alcançar o perdão disso? Nós conhecemos a Bíblia. Precisamos nos arrepender. Pedir para Deus perdão. Falar, Senhor, não faço mais. O que é arrependimento? Pergunta o quê? Mudança de pensamento. Quando você muda o que você pensa, você está arrependido. Quando você volta a fazer a mesma coisa, você não está arrependido. Você está no máximo emocionado. Pegou ou não pegou? Agora, o que a igreja falava nesse tempo? Que não, para você se arrepender, para você ter perdão, você precisa dar dinheiro. Você precisa comprar X. Você precisa comprar Y. Você precisa de alguma forma dar o que você tem. Aí você compra o perdão. Isso é indulgência, na prática. Você está comigo? Diz um amém. Aí eu te pergunto, você com o seu conhecimento bíblico, tem alguma coisa a ver essa indulgência com a palavra? Não, mas é zero, pô. Zero, absolutamente zero. Porque você vai colocar em produto aquilo que deveria ser fé. Você vai colocar algo vendido que deveria ser de graça. Você está comigo? Diz um amém. Mais um ponto, a salvação era por obras e mais dinheiro. Então você tinha que fazer certinho e ainda tinha que pagar pela sua salvação. Imagina, quem tem 1 milhão na conta aí? Ninguém, né? Imagina. Então todo mundo estaria perdido. Não tem dinheiro, não tem salvação. Mas graças a Deus pela graça. Você pode repetir isso comigo? Graças a Deus pela graça. É isso. Mais um problema, repitam comigo todo mundo junto no 3. Corrupção espiritual. E faltou uma parte ali, Lara, era corrupção espiritual e corrupção moral. Ou seja, o povo não estava só corrompido espiritualmente, o povo também estava corrompido moralmente. E aqui eu falo não só o povo, tá? O clero também. Aliás, eram os piores. Eles faziam tudo que não deviam. Você não tem ideia de como era. Nesse tempo o padre podia casar. Nesse tempo o padre podia fazer o que quisesse. Você não tem ideia de como era grave a situação deles. Olha que interessante. Quando a moeda cai, a alma sai do purgatório. Quem já ouviu sobre o purgatório? Foi criado aí a ideia de que quando você coloca as moedas que você precisa colocar lá para que a igreja pudesse receber, então a sua alma vai sair do purgatório, ou seja, você foi perdoado. Então os vendedores que vendiam a indulgência, eles falavam isso. Se você colocar a moedinha aqui, a sua alma vai sair lá do purgatório. Olha a situação da igreja, gente, é quase, não tem como alcançar hoje no nosso entendimento, né? A graça virou produto nesse tempo. Pode passar o slide para mim, por favor? Isso.
Agora deixa eu mostrar para vocês alguns homens que vieram antes de Lutero, que foram responsáveis por acender essa chama da reforma. Entenda uma coisa, a reforma não se resume a Lutero. Lutero foi sim o mais importante, talvez tenha feito 70% de toda a reforma, é encarregado de carregar, ok? É encarregado de ter 70% de toda a reforma, mas ele não está sozinho. Houve homens que cooperaram com ele, que vieram antes dele e acenderam essa chama. E tem um em específico aqui que eu quero falar sobre ele, mas vamos lá. Primeiro, repita comigo, John Wycliffe. De novo, John Wycliffe. Esse é o primeiro que cria que a Bíblia tinha que ser para todos. Então ele olhava para aquele padrão da igreja e falava assim, está de brincadeira. Sério que só a igreja tem a Bíblia? Não tem que ser assim. A Bíblia tem que ser para todo mundo. Então ele se posicionava, ele falava com clareza. Ele foi o que traduziu a Bíblia para o inglês. Já melhorou muito. Europa está mais perto da realidade, ok? Por falar inglês, mas ainda não era a realidade do tempo. Mais um ponto, ele era conhecido como a estrela da manhã da reforma, talvez porque ele foi um dos primeiros a pensar sobre isso. Está comigo? Diz um amém. Segundo, eu vou falar bem no português o nome dele, tá? É Jan Hus. Jan Hus. Se você ler no próprio nome dele, ok? Do idioma que vem, ia ficar assim, ó. Ian Hus. Assim comigo. Ian Hus. Está falando até outra língua, irmão. Está até profético você. Veja, esse pré-reformador é conhecido por e contra a corrupção da igreja. Mas assim, irmão, não é só falar, eu não concordo. Ele se posicionava publicamente. Ele escrevia. Ele se posicionava de todas as formas possíveis da época. Ele falava assim, ó, tá errado. Vocês estão fazendo errado. E vê, custou a vida dele, tá? Mesmo custando a vida dele, ele se posicionava contra todo e qualquer tipo de corrupção da época. Mas ele via Cristo como o centro. Ele via Cristo como aquele que é a autoridade máxima, e não a igreja. Então ele sempre entregava de volta ao plano original. Veja como Lutero vai, sem dúvida alguma, herdar esse legado. E por último, ele foi morto por isso. E foi morto mesmo. Pergunte como? Ele foi queimado vivo. E sabe o que a história vai te dizer? Que enquanto ele estava sendo queimado, ele estava cantando louvores a Deus. Irmão, presta atenção. Ele não está morrendo com uma injeção, não. Ele está sendo queimado vivo. Ele estava cantando a Deus. Esse homem teve o privilégio de ser um mártir da sua fé. Privilégio que talvez eu nunca tenha. Que dificilmente nós vamos ter. Porque esses homens morreram, nós não precisamos morrer. Entenda uma coisa, onde você está hoje, é porque pessoas pagaram um preço para você abusar da vontade de Deus, do sentido de não valorizar ela. Você entende que para você estar aqui hoje, você ter uma cadeira, ar-condicionado, ter um microfone, você ter uma iluminação legal, você ter uma estrutura, tem pessoas pagando preço para você, tem pessoas matando o seu patrimônio para que você possa ter uma estrutura dessa? Deixa eu te falar uma coisa, tudo que você tem hoje é porque alguém sofreu no passado para você não sofrer. Sabe por que eu não passo fome hoje? Pergunta por quê? Porque meus pais passaram fome por mim. E passaram mesmo. Sabe por que hoje nós não estamos se encontrando lá na praça pública, gritando, igual um louco para todo mundo nos ouvir? Pergunta por quê? Porque vieram pessoas antes e falaram assim, eu vou doar a cadeira. Eu vou pagar o aluguel da igreja esse mês. Eu vou colocar um ar-condicionado. Aí você olha para tudo isso e acha que isso é uma brincadeira? Deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você amadurecer. Está comigo ou não está comigo? Sou seu amigo, viu? Ou melhor, sou seu líder. Meu dever é te ensinar. Minha obrigação diante de Deus é mostrar para você a realidade. Então deixa eu te dizer, olha aqui para mim com muito amor, com muito carinho. Você tem que repensar 10 vezes mais as pessoas que você caminha. Pergunta por quê? Porque são essas pessoas que não deixam você valorizar a presença de Jesus. Você nunca vai ser diferente das pessoas que você caminha. As pessoas que você caminha não querem Jesus, apesar de muitas das vezes você querer. Aí ela vem para um ambiente sagrado como esse, ao invés de prestar culto a Deus, oferece culto a si mesmo. Fazendo os seus próprios prazeres, suas próprias coisas, fazendo e gastando o seu tempo com aquilo que quer, não com aquilo que é preciso. Está comigo ou não está comigo? Glória a Deus. Esse era Ian Hus. Agora tem o último. Pergunta, quem é ele? É o nosso querido aqui, ó, Savonarola. Repita comigo no 3, Savonarola. Nome lindo, né? Pra você colocar no seu filho no futuro. Amém ou não? Esse daqui tinha uma pregação, pergunte qual? Chamado ao arrependimento. Ele pregava sobre arrependimento. Está na hora de se arrepender, não é possível. Esse clero aí está doido. Esses líderes aí estão malucos. Está na hora da igreja voltar ao arrependimento de verdade.
voltar ao arrependimento de como eram as coisas. Mais um ponto, ele era contra sobre a religiosidade vazia. Esse era o nosso querido Savonarola. Olha que interessante, eu quero que você decore essa frase aqui. Deus levanta vozes antes dos movimentos. De novo, Deus levanta vozes antes dos movimentos. Você pode repetir comigo? Deus levanta vozes antes dos movimentos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus levantou muitas vozes antes de você estar aqui no Recap. De novo, Deus levantou muitas vozes para que hoje a gente pudesse ter o privilégio de estar aqui cultuando a Ele. Deus levantou muitas pessoas para poder operar, abrir mão de si, para poder orar por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa estrutura, recebendo vida de Deus. Você está comigo ou não? Pergunta para os adultos que estão servindo aqui, se na adolescência deles, da idade de vocês, eles estavam ouvindo conteúdos como esse. Tava não, irmão. Tava não, confirme. Eu estava na igreja já, mas eu estava limpando o banheiro da igreja. E não que isso seja menos, para mim é um privilégio. Só que eu não ouvia conteúdos como esse. Eu vim aprender conteúdos como esse agora na escola, ok? Na escola de teologia. Estou terminando minha faculdade, termino agora no mês 10. Amém ou não? Deus é bom. E o diabo não presta. Passa aí para mim. Agora olha que interessante, nós vamos entrar em Lutero. Lutero e o ponto de ruptura. Perceba, até aqui foram homens que, apesar de ter feito a diferença, não conseguiram uma ruptura. Eles não conseguiram fazer uma diferença real. Ainda continuava a corrupção do clero. Ainda continuava a igreja tendo posse de todas as coisas. Ainda continuava aquele cenário terrível que a gente começou falando sobre ele. Mas olha que interessante, Lutero era um monge, extremamente religioso. E olha o detalhe, olha como Deus faz as coisas. Por isso que deixa eu te dizer uma coisa. As suas maiores dores, um dia, se você permanecer fiel a Deus, será as suas maiores fortalezas. As coisas que você mais padece, as coisas que você mais chora, será um dia as coisas que você mais dá risada. As coisas que você hoje mais sente falta, será um dia que você terá mais em abundância. Porque é o que está escrito, que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde nós choramos, Ele nos coloca para rir. Na mesma terra que nós choramos, nós vamos... Comigo diz um amém. Na nossa fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deixa eu te falar uma coisa, é só o homem quem condena a sua fraqueza, porque o nosso Deus, Ele vai fortalecer o seu poder na sua fraqueza. Por que eu estou dizendo isso para você? O que tem isso a ver com Lutero? É simples, ele buscava aceitação por obras. É o mesmo homem que depois vai fazer sola gratia. O que é isso? É o homem que vai pregar assim, ó, a salvação que eu tanto buscava por obras, eu procurava aceitação por Deus, eu procurava falar assim, Senhor, hoje eu sou santo, porque eu fiz, porque eu executei, porque eu mereço. É o homem que mais tarde está falando, eu sou santo porque Ele me fez santo. Eu sou santo não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz. Então veja, Lutero nesse tempo, sabe o que ele passava o tempo fazendo? Se consagrando a Deus. Ele passava 24 horas se confessando, buscando a Deus. Por isso que era um monge, porque ele entendeu que só assim ele poderia alcançar a salvação. Só assim ele poderia alcançar, repita comigo, a salvação. Pergunta por quê? Porque a salvação de Deus, naquele tempo para ele, era só através da força humana. Você tinha que fazer para receber. E não é culpa dele que ele cria assim, era culpa de quem ensinava eles. Era culpa de quem guardava o privilégio de ter a Bíblia. Era culpa daqueles que tinham o poder de falar para ele como deveria ser a salvação. E como estavam mais preocupados com o seu poder do que com a salvação do povo, pregavam que era melhor para si e não para o povo. Você está conseguindo pegar ou não? Aí ele lê Romanos 1,17. Ele teve a graça de Deus ler Romanos 1,17, que fala que nós viveremos pela fé. E aquilo surgiu algo na cabeça dele. Espera aí, se um justo viverá pela fé, é bem diferente da forma que eu estou vivendo. Não é assim que alguém vive. Alguém procurando o tempo todo se sacrificar para poder dar alguma coisa da parte de Deus? Isso é fé? E aí começam as grandes questões do coração de Lutero. E aí vai surgindo então o que nós conhecemos como a reforma. As teses, você está comigo? Diz um amém. Aí veja, ele entendeu o quê? Que justiça na verdade não condena. Porque até então, sabe o que Lutero tinha com a justiça de Deus? Ódio.
Porque o que ele tinha entendido? Que todo o pecado dele, Deus iria vir com sua justiça, ia fumilar, ia, sem dúvida alguma, matá-lo. Ia fazer dele um homem que iria padecer pelos seus pecados. E aí depois que ele lê Romanos, ele entende que é o contrário. Deus não vai, com a sua justiça condená-lo. Com a justiça de Deus, Deus condenou Jesus. E porque condenou Jesus, eu e você recebemos graça. Conseguiu pegar ou não? Segundo, justiça é recebida pela fé e não por aquilo que ele faz. A reforma começa com uma revelação e não com uma rebelião. Você pode repetir isso comigo? A reforma começa com uma revelação e não como uma rebelião. Eu estava no evento de um famoso, recentemente, que eu não vou falar o nome porque você conhece. E esse tal é católico e ele disse claramente, eu não vou nem entrar no mérito do protestantismo, porque para mim eles foram rebeldes, entendeu? A Bíblia deles tem menos livros, nem vou entrar no mérito. Porque na cabeça dele, tudo que nós vivemos como reforma, na verdade é uma rebelião. Mas não é não, irmão, é uma revelação, é diferente. Nunca deixem as pessoas zombarem da sua fé. Nós estamos aqui te preparando para que você possa entender a história da sua igreja. Irmão, como que você vai pertencer a uma igreja, a uma religião? Você vai pertencer a um Deus, a um estilo de vida que você não sabe de onde veio. Você entende a nossa preocupação de te ensinar isso? Você entende o nosso coração de você aprender isso? Você vai conseguir, às vezes, sentar com os pais de vocês e falar, pai, deixa eu te mostrar quem que foi Joe Hus. Deixa eu te mostrar quem foi o Wilkifer. Deixa eu te mostrar quem foi os pré-reformadores. Imagina você tendo essa conversa. Irmão, é outro nível, tá? De glória. Olha para quem está do seu lado e fala aí, é outro nível de glória. Então repita mais uma vez comigo. A reforma não foi rebeldia, foi revelação. Boa. Volta lá para mim. Passa para mim, por favor. Próximo slide. Já estamos encerrando, tá, gente? Aqui nasce, então, porque pensa comigo. Ele teve essa revelação a partir de Romanos 1,17. O que eu vou fazer? O que ele começou a fazer? Usar o que tinha de recurso na época. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. A revolução começa com grandes pensadores. E quando eu falo grandes pensadores, não é porque tem status. É porque se fazem grandes perguntas. Se questionam. O questionamento é importante. Por isso que você nunca pode estar em um lugar onde as pessoas não deixam você perguntar. Você tem que sempre poder ter liberdade de questionar, de perguntar, de falar assim, eu discordo. Você não vê o pastor Eduardo falando aqui que a gente tem essa autoridade? De chegar e falar, eu quero perguntar por quê. É a nossa cultura perguntar o porquê. Você tem que saber por que você faz as coisas. Não tem que ser robotizado para você. Você pode questionar qualquer coisa que a gente faz como a gente faz. Você pode chegar e falar, por quê? Você vai fazer isso com humildade. Você vai fazer isso sim, entendendo o seu lugar, mas você sempre vai fazer. Isso faz parte de você, de um ser humano pensante. Pensar. É justo, não é justo? Então veja, a partir desse momento que ele pensou da seguinte forma. Eu vou ter que fazer alguma coisa para causar uma reforma. Não dá mais para viver assim. E ele vai usar os recursos da época. Ele vai usar aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Pergunta o quê? Nas nossas palavras, papel e caneta. Era o que ele tinha. E ele começou então a escrever as teses. Ele começou então a se posicionar, escrevendo aquilo que ele acreditava, de acordo não só com a fé dele, mas de acordo com a Bíblia que ele estava lendo. Então ele vai ler a Bíblia, vai olhar para o clero, vai olhar para a igreja da época e vai falar, não, tem nada a ver, pô. Ele ia lá e escrevia uma tese. Ele olhava para o tempo que estava vivendo, a venda da indulgência, que aliás, diga-se de passagem, foi o que mais indignava ele. Ele olhava para aquilo e falava, não, mas isso não tem a ver com a Bíblia. Eu não preciso comprar minha salvação. Quem comprou minha salvação foi Cristo. Ele olhava para a corrupção do Papa e falava, o que é isso? Isso não tem a ver com a Bíblia, ele deveria dar o exemplo. E ele ia lá e escrevia um posicionamento. Você está conseguindo pegar ou não? O que seria essas teses aqui? Os posicionamentos de Lutero. E olha que interessante, ele escreveu sobre críticas às indulgências, sobre o Papa. Ele escreveu também sobre o arrependimento, que você não tem que pagar para você receber perdão, você tem que se arrepender. Pegou ou não pegou? Essas teses foram pregadas na igreja de Wittenberg. Pode repetir esse nome comigo? Igreja de Wittenberg. Deixa eu te explicar melhor. Essas teses, se fossem hoje, seriam os posts dele no Reels. Seriam os posts dele lá no feed. Seriam os posts dele no nosso Instagram. Qual que é a diferença aqui? Pergunte qual? Que não tinha rede social na época. Mas tinha acabado de nascer a imprensa. Ou seja, um veículo de comunicação que tinha o poder de alcançar mais homens mais rápidos. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que
quando ele pregou aquelas teses, quando ele colou, e aonde ele colou? É literalmente na porta da igreja, gente. Ele chegou lá, imagina chegando aqui na Reina, aqui ali na porta, falando assim, ó, eu tenho 95 teses. Aliás, a galera colocou lá, né? Colocou lá um jornalzão gigantesco lá. Mais ou menos aquilo. Você vai lá e cola. Só que ele pregou mesmo. Foi lá e deixou lá, como uma forma de protesto. Está aqui o nosso posicionamento real. Nós não vamos tolerar essa corrupção. Nós não vamos tolerar ser salvo pela obra. Nós vamos de acordo com a Bíblia. A autoridade está na Bíblia, está em Cristo. Nós vamos se posicionar nele. Você está comigo ou não está comigo? Esses são os posicionamentos de Lutero. E ele vai colocar lá. E ele vai deixar lá. Passa para mim, por favor. Agora isso aqui é interessante. Dieta de Worms. Poderoso, né? Dieta de Worms. Worms aqui, gente, é uma cidade alemã, ok? Se eu não me engano, fica na Alemanha essa cidade. Pesquisa aí para mim, confirma para mim, por gentileza. Aonde fica essa cidade aqui? Worms. Pesquisa aí para mim, vê se é na Alemanha mesmo. O que aconteceu? É óbvio que quando ele se posicionasse contra todo o poder, ok? Assim como os pré-reformadores, alguns deles foram queimados vivos, Lutero estava quase sendo como tal. Só que o que eles fizeram como igreja? Alemanha? Obrigado. O que eles fizeram como igreja? Pergunta o quê? Quem que é esse maluco que está ousando falar contra nós? Contra o poder desse tempo? Contra aquele que tem autoridade? Quem que ele está achando para discordar daqueles que carregam a autoridade? E aí a igreja então, ok? Mais especificamente o Império Romano, vai então chamar esse Lutero para se posicionar e se retratar, ou seja, revogar as 95 teses. E aí então eles fazem um concílio, eles fazem então um congresso. Essa dieta aqui não é dieta de comida, essa dieta aqui é dieta de assembleia, de congresso. Você está comigo? Diz um amém. Então eles fizeram então essa dieta e veja, diante do império e da igreja, Lutero é pressionado a se retratar. Olha a resposta de Lutero. Depois que todo mundo tacou-lhe pau nele, falou, você tem que voltar atrás no que você disse, se retrata, salvação não é por graça não, salvação é comprando, salvação então não é se arrependendo, é pagando, se retrata de tudo que você falou. Olha o que ele respondeu, aqui estou, não posso fazer, você não entendeu, senão você tinha glorificado. É que a gente sempre espera uma frase impactante, uma coisa vislumbrante, que a gente fala, oh my God, como impactou meu coração. Não, é simples, ó. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou em terra, e eu não consigo fazer outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo, só está falando com palavras mais simples. Não, ele está falando assim, ó, não tem como eu olhar para essa geringonça. Vocês conhecem essa expressão? Olhar para isso e falar assim, ó, vamos deixar assim. Tá tudo bem. Eu não vou ser um conformado, eu vou ser um reformado, é diferente. Você pegou ou não? Deixa eu te falar uma coisa, olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 12. Não se amolde ao padrão desse mundo, não se amolde da forma que esse mundo pensa, ao comportamento dele, pelo contrário, sejam transformados, reformados nas suas formas de pensar, pensando como Cristo, não como homem, tendo um posicionamento de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que você pensa. Você não foi chamado para ser conforme o mundo, você foi chamado para ser conforme o que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você vai aonde a Bíblia diz. O posicionamento dele era baseado na verdade e não baseado naquilo que a igreja ou os políticos queriam ouvir. Ele não estava intimidado pelo Império Romano. Ele não estava intimidado com a igreja daquele tempo. Ele sabia que apesar daqueles homens daquele governo assustá-lo, tinha um que assustava ainda mais. Um dia ele vai estar na presença do grande rei, no trono branco. E agora não são mais homens cobrando de você, é o próprio Cristo. Pergunta por que ele manteve o posicionamento? Porque ele temia mais a Deus do que aos homens. Na sua vida, muitas das vezes vai ter que ser assim, tá? Você vai ter que temer mais a Deus do que aos homens. Vale mais fazer a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus nos ensinou, não temam ao que pode ferir a sua alma.
ou melhor, ferir o seu corpo. Temam para quem pode ferir a sua alma. Pergunta por quê? Corpo passa, você vai até receber um novo lá na glorificação. Agora sua alma não, ela é eterna. Então não fica com medo do que as pessoas vão fazer com esse corpo. Fica com medo do que as pessoas possam fazer com a sua alma, com o seu destino. Então sua preocupação não é o homem, sua preocupação é Deus. Você está comigo ou não? Próximo. Aí aqui a gente vai conhecer então as solas, que nada mais é que os 5 gritos de Lutero dizendo somente isso, nada mais. Ele vai falar a primeira, sola escritura, você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Isso nada mais é do que o quê? Devolver de volta a autoridade da Bíblia. É dizer assim, ó, a igreja não está acima da Bíblia. É a Bíblia que está acima da igreja. E nós entendemos, galera, do porquê muitas das vezes a igreja, nossos irmãos católicos pensam isso. Porque quem foi que juntou os textos bíblicos? Quem que foi que escreveu os textos? Foi a igreja. Então na cabeça deles, qual que é a ideia? Se a igreja teve a autoridade de juntar os textos, os livros, definir qual livro tem que ser, qual livro não tem que ser, então a igreja também é mais poderosa do que a própria Bíblia. Só que só tem um porém, pergunte qual? A Bíblia vai dizer o seguinte, que o próprio Deus resolveu elevar a sua palavra acima de si mesmo. De novo, o próprio Deus, quem? Ele resolveu, ele decidiu, no seu concílio eterno, elevar a palavra acima de si mesmo. Aí eu te pergunto, se Deus colocou a palavra acima dele mesmo, sou eu que vou falar que tem que ser diferente? Sou eu que vou colocar alguma coisa em cima dessa palavra? Eu acho que não, né? Então por isso que Lutero se posiciona. Somente escritura, irmão, nada mais. Não vem com o papozinho não das suas ideias. Aqui é Bíblia. Repita assim comigo. Aqui é Bíblia. É isso. Você tem que ser obediente, sim ou não? Você tem que ser radicalmente obediente, sim ou não? Sim. Desde que não fira os princípios bíblicos. Pegou ou não? Então bora lá. Segundo, sola fide, salvação pela? Não pela indulgência. Não pela compra, não pelas obras. Mais uma, sola gratia, salvação pela? Aí eu te pergunto, graça é você dar um dinheirinho? O nome já diz, né? Graça, de graça. Pegou ou não? Esse negócio de graça são muitas graças, né? Tem a tia graça, tem um negócio que é de graça, e tem a irmã que é engraçadinha. É cheio de graça essa. A verdade é só uma, pergunte qual? Que a graça é um presente de Deus para os seus filhos. A graça é dar tudo em troca de nada para alguém que nada? Mais uma. Sola. Nossa, nome difícil, gente. Cadê os que falam, os poliglotas? Vem cá falar. Mas tem que falar assim, na pronúncia. Não vem colocar no português não, varão. Vai lá. Solos Christus. Solos Christus. Thank you. O maluco tá poderoso. Cristo é? Cristo é? Ô, irmão, se você não conseguir gritar isso para Jesus, irmão, você tá doido, hein? De novo, Cristo é? Então não é Cristo e mais alguma coisa? Não, irmão, Cristo é suficiente. Você tá aí ou não tá aí? Cristo é suficiente para todas as coisas do ser humano. Cristo nos satisfaz. Cristo é único. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de Cristo e do seu amigo. Você precisa só de Cristo. Você não precisa de Cristo e dar certo na vida. Você precisa de Cristo. Apesar dessas coisas, Deus pode te dar amigos, Deus pode te dar dinheiro, Deus pode te dar riqueza, empresa, Deus pode te dar carro, família, Deus pode te dar tudo. Mas você entende que em Cristo há suficiência. Você entende que Cristo é mais do que tudo que você precisa. Será que você crê dessa forma? Se você crê, aplaude forte aí a Jesus. E por último, só lhe deu glória. Ou seja, somente a Deus dê glória. Tudo é para Deus. Irmão, você consegue se virar contra isso? Você vai falar que isso aqui é rebeldia? Prefiro ser rebelde. De novo, você vai falar que isso aqui é rebeldia? Prefiro ser rebelde. Irmão, aonde a gente aponta que a autoridade é da palavra, a autoridade é da fé, a autoridade é da graça, que a autoridade é de Cristo e a autoridade é de Deus, tudo é para Ele? Deixa eu te falar uma coisa, não é rebeldia não, é revelação, é diferente.
Pegou ou não pegou? É que nós estávamos cansados, porque eu não sei se você sabe, mas o povo naquele tempo, desesperado. Porque não estava acontecendo só uma crise no religioso. O povo estava vivendo uma peste, que estavam matando grande parte da população. E a igreja não estava preocupada em pregar o evangelho para esse povo. A igreja estava preocupada com seus bens, com seus dinheiros. A igreja não estava preocupada em levar uma teologia que pudesse abraçar as pessoas. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam carentes de Cristo. Sabe o que as pessoas faziam? Pegavam várias coisas e iam se bater, como se flagelando, para poder procurar perdão em Deus. Porque eles achavam que precisava sofrer para ter perdão. E a igreja não estava fazendo nada para corresponder a isso. A igreja estava vivendo a seus próprios prazeres. Irmão, você vai falar que isso é rebeldia. E contra isso, isso é fé. Isso é revelação. Você está comigo? Diz um amém. Deus no centro, o homem no seu lugar. Repete assim comigo. Deus no centro e o homem no seu lugar. Vou terminar dizendo o seguinte para você. Só tem uma forma da igreja cumprir as escrituras. Pergunte como? Colocando Deus no centro de todas as coisas. Colocando Cristo no centro de todas as coisas. Sabe por que eu amo a Reino? Porque qual que é a nossa frase principal? Quem lembra? Cristo é o centro. Você não está servindo a homens. Você não está buscando a homens. Você está buscando Cristo. O seu serviço, a sua obediência ao seu líder, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que está por trás disso, que é você alcançar a estatura de quem Cristo é. Quando você serve, quando você obedece, quando você faz o que precisa ser feito, não é sobre a função, é sobre o resultado que você gera a partir dessa função, que é alcançar a imagem de quem Cristo é. Sabe o que você está dizendo? Ele é o centro, eu vivo para Ele, a minha vida é dele, meu voluntariado é dele, minha obediência é dele, é tudo dele. Você está comigo ou não? Tudo isso que eu te falei é só a introdução do assunto. A galera vai vir pregar sobre todos esses solas aqui, ó, durante as próximas sexta-feira. E vai ser poderoso, irmão. A galera não vai ficar trazendo conhecimento para vocês, não. A galera vai pregar o evangelho. E se eles vierem trazer conhecimento, nós chamamos ele de novo para poder pregar. Eles vão pregar. E você vai entender o que de fato é a escritura, o poder das escrituras. Você vai entender de fato o poder da fé. Você não vai só ouvir que fé é importante, você vai ouvir o poder dessa fé. Toda sexta-feira, irmão, você vai estar aqui para você ser incendiado pela reforma de Deus. Amém ou não amém?